Oi galera, eu tô aqui na Tudo Geek Show, que é a maior feira geek do sul do Brasil, e tô aqui com o Gustavo Nader, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, obrigado por a gente estar aqui fazendo essa entrevista. Eu me sinto muito orgulhoso por estar aí com todos vocês. Obrigada, gente. Eu não sei se vocês reconheceram logo de cara o rosto dele, mas com certeza alguém deve ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha ali com a tua voz, né? Me diz uma coisa, tu é dublador, e quais são os personagens principais que tu já fez, assim, os mais conhecidos, que com certeza a galera de casa vai lembrar de algum? Eu faço o Leonard Hofstadter, do Big Bang Theory. Jake Macaco Aranha, do meu amigo da escola, meu amigo da escola é Macaco. Garganete, do World of Warcraft. Kim Possible, eu fiz o Ron Stoppable. Tu fez também Ursinhos Carinhosos. Eu fiz Ursinhos Carinhosos. Fiz muita novela mexicana também. Então, pois é, esse que é o lance, né? Tu fez filme, tu fez novela, tu fez desenho, agora tu fez alguma coisa de jogo também? Há 5 anos, na verdade, eu tenho feito coisas de jogos mais para Blizzard no Brasil, desde Diablo 3, como diretor de dublagem. Tá, e me diz uma coisa, como tu fez para várias mídias, tem alguma que tu considera mais difícil ou para ti é tudo tranquilo? Tem algum que tem um desafio a mais, assim, tipo, para seriado, ou então para desenho, ou para jogo? Você tem vários desafios específicos, né? No caso do desenho animado, dependendo do cliente, você tem que criar mais uma coisa em cima do que já tem. Tudo bem. Para a série, às vezes o público não gosta do match de voz do personagem com o dublador ou do que o ator imprime no Brasil. Ok. O jogo eu considero mais interessante pelo seguinte: 95% do jogo você não vê. Você só tem os arquivos de áudio. Então você tem que ter uma imaginação poderosa e um diretor que saiba o que está fazendo para poder orientar você através do que está se passando naquele cenário. Esse esquema aí de não ver exatamente as imagens, eu vou puxar depois de novo, porque, querendo ou não, é um grande desafio, né? Talvez seja o maior deles. Isso que eu ia perguntar. Tu acha que é o maior mesmo? Porque tu não sabe o que tá acontecendo ali. Você tem que ter uma confiança muito grande no diretor, né? Que o diretor vai te orientar ali, olha, vai pra cá, não, essa falha é mais assim porque nesse contexto o personagem está brigando, embora o áudio do original esteja apresentando esse tipo de argumento, no português a gente vai fazer mais puxado para isso porque vai ficar mais interessante para a língua do Brasil. Sim, e me diz uma coisa, então tu já estava ali, já era dublador, faz tempo, tu me falou até desde quando tu estudava, né? Desde quando eu era não pequeno, que pequeno ainda sou até hoje, mas desde que eu tinha 9 anos, tô com 32 hoje. É muito tempo, e daí tu faz 5 anos que tu tá fazendo jogo com a Blizzard, e como é que foi essa transição? Como é que tu foi convidado? Como é que veio esse convite? Como é que foi essa... agora eu vou começar a fazer jogo, são novos desafios? A empresa estava com uma demanda, porque ela queria trocar de estúdio, e eu entrei nesse meio do processo, eles me conheceram através de trabalhos anteriores que eu tinha feito, né? Eu fiz o Goblin Hero, o Goblin Herói do WoW também, e aí a gente conversou, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Diablo, né? Que foi a primeira obra que eu fiz e que teve uma acolhida muito bonita por parte do público, né? Obrigado. A gente fez gameplay do Diablo 3 e uma das coisas que a gente elogiou bastante foi justamente a dublagem. E daí eu queria te perguntar como é que funciona, porque a gente sabe que muitos jogos você tem que fazer a dublagem e você não vê a cena. Então é complicado você saber a emoção que o personagem está sentindo, ou a entonação de voz. Como que é todo esse processo? E me diz se todos os jogos que tu fez pra Blizzard, nenhum tu teve acesso à imagem? Ou teve algum que tu conseguiu ver alguma parte do jogo? Não, ver a parte do jogo eu consigo às vezes ver. Dependendo do projeto, eu tenho acesso ao jogo antes dos dubladores. Mas eu não tenho como levar pro estúdio para eles poderem ver e tal, até porque às vezes uma parte do jogo fica muito distante, tem esse problema. A questão que eu acho fundamental, Mari, é o seguinte: você tem que ver, o diretor tem que ter certeza do que ele está fazendo. Então, assim, no Diablo 3, se eu não me engano, foram algo em torno de 15 mil a 20 mil linhas de diálogo. Então, assim, eu li tudo. Antes de dirigir o Diablo 3, eu já tinha jogado o Diablo 1, Diablo 2 e a expansão do Mephisto. Eu lia, tirando o texto original, mais 500 páginas em inglês de matérias que falavam sobre o jogo, de inspirações que tiveram, de contos apócrifos. Então, assim, quando eu faço... Houve toda uma preparação. Quando eu faço esse tipo de trabalho, eu não quero fazer, assim, não é padaria, entendeu? Não é chegar lá, faz, não. Vamos fazer devagar, vamos ver o que está acontecendo. Então tem um preparo muito grande antes. Tem a reunião com os tradutores, que são parte essencial desse processo e que a maioria das pessoas não dão conta para eles, e eles são muito importantes
porque a gente conversa com ele sobre a obra, a gente conversa com o cliente sobre a obra, para definir o que vai ser feito, onde é que a gente pode ter alguma ideia que o original não teve porque a língua era descontextualizada, era diferente da nossa, entendeu? Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, muito carinho. Eu sou gamer, né? Então, assim, eu não admitiria fazer o trabalho por fazer, sabe? Vai fazer, então... Que bom isso! Não, vai fazer de verdade, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter na nossa vida uma perspectiva de honestidade com a gente. Eu vou fazer, então vou fazer da melhor maneira possível. Eu aceitei fazer aquilo. Ah, pô, mas eu acho... Não tem acho, parceiro, tu aceitou fazer. Daqui a 2 meses, quando acabar esse trabalho e você quiser outro, a gente rediscute as normas. Mas você vai fazer. E é assim que tem que ser, você tem que ter comprometimento com a sua vida. E fazer com seriedade, né? Se preparar. Galera, eu não sei exatamente o que vocês acham em casa, mas muitas vezes, porque a gente faz gameplay ao vivo, né? Então a gente vai comentando o jogo e a galera comenta também. E às vezes dá a entender que eles acham que é meio feito nas coxas, assim, sabe? Feito por fazer, que não tem toda essa preparação. Então é muito importante tu mostrar pra eles que realmente, gente, ele joga, ele aprende sobre o jogo. Então tem toda uma contextualização que é muito importante. E é por isso que o Diablo 3 tem uma dublagem... Nossa, ela é incrível. Tem várias vozes bem famosas, conhecidas aqui no Brasil, e isso ajudou também a gente a ficar tipo, ai meu Deus, olha ali, sei lá, a voz da galera do Chaves e tal. E ainda mais todo esse cuidado, assim, de adaptar também a nossa língua, porque é bem o que tu falou, às vezes em inglês tu passa para português e não funciona. Aquele esquema da piada dublada, por exemplo, não funciona às vezes aqui no Brasil. Então tem que ter esse cuidado, que é muito importante. Essa é uma parte do trabalho que a tradução faz, que é chamado de localização. Então eles vão dentro da cultura local, por exemplo, a gente tem um cantor nos Estados Unidos que ele trabalha assim, assim, assado, a obra dele é assim. Pô, mas no Brasil não tem, vamos botar o Raul Seixas, vamos? Entendeu? Eu acho que um dos melhores trabalhos assim do pessoal da tradução do WoW, isso foi impressionante, é o Rosarange Guima, que é o Ernest Hemingway no original. E eles trocaram para o português. Então assim, a gente tem que procurar em cada trabalho que a gente vai fazer, ter essa preparação. E, na verdade, quem é o filtro para isso, final, não sou eu, não é você, não é a empresa, né? Porque aprovou o trabalho todo, mas é o público. E quando o público não gosta, em larga escala, você tem que pensar o que esse processo, o que está acontecendo nesse processo para que... E errar é humano, tudo bem, a gente pode errar. Aliás, a gente erra e aprende. Mas a gente tem que ter a humildade para, nesse processo, identificar. Eu tenho algumas coisas do Diablo que eu não estou satisfeito. Entendeu? Assim, eu te digo isso. A repercussão foi algo em torno de 98% de comentários positivos no próprio site da Blizzard sobre o trabalho. Então, assim, é muito cuidado que você tem que ter, mas tem coisas que eu também não estou satisfeito. Te digo isso, assim, na boa. Tem coisa, refaria algumas coisas, sim. Mas é bom ter autocrítica também, claro, contar com o feedback do público, mas a autocrítica é muito importante. É bem o que tu falou, ter a humildade de reconhecer que a gente erra e que talvez no próximo trabalho a gente consiga superar o que a gente errou e fazer cada vez melhor, né? Sim, eu sou fanático, na verdade, por isso. Eu tenho quase uma obsessão por essas coisas. Tanto é que quando a gente fez o Coração do Enxame, o StarCraft 2, muitas pessoas acharam que a gente trocou a atriz, a Kerrigan, do Asas da Liberdade. É a mesma atriz. Mas o processo de construção de personagem, o acesso às informações, o guia que a gente teve durante o processo criativo dentro do estúdio foi completamente diferente. E aí você vê que o resultado ele é eficiente, né? Tanto é que a Kerrigan do Coração do Enxame é a rainha das lâminas, entendeu? Que o grande problema é que quando a dublagem não é bem feita, é como se você desplugasse o cara da Matrix. E ele sai. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque todo o trabalho de modelagem, de animação, de pensamento de roteiro, de áudio original, de música, vai tudo por água abaixo. Entendeu? O processo ele tem que ser sempre bem feito. Todo ele. Para fazer valer a pena. Eu mesma costumo dizer que não sou muito fã assim, de coisas dubladas, porque eu acho que, na maioria das vezes, tira um pouquinho da imersão. E justamente por causa disso. Assim, eu, por exemplo... Nada contra o teu sotaque, eu acho incrível o sotaque carioca, mas eu costumo dizer às vezes que as produtoras às vezes, não têm esse cuidado de tentar ou diferenciar os sotaques, sabe, ou tentar inibir um pouquinho, porque, sei lá, o pessoal lá do Nordeste não costuma falar que nem o carioca, o pessoal do Sul também não. Então, tipo, às vezes rola uma estranheza, porque todo mundo fala de um jeito que eu não falo, eu não consigo rolar aquela imersão no jogo, porque não rola essa familiaridade, sabe? A gente procura, quando trabalha muito com os atores cariocas, a gente procura minimizar os maneirismos do carioquês
no sentido do S puxado, né? Mas Que o Sul também tem. sim, mas a gente tenta trocar o chiado também, entendeu? A gente tenta minimizar essas coisas todas porque a gente está fazendo um produto nacional. E assim, a regionalização, por exemplo, o maneirismo do Sul, como foi implementado no O para os anões, o troll mais puxado para um carioca. Eu acho isso muito interessante. Mas aí você tem que fazer as coisas com objetivo, entendeu? As coisas têm um motivo. A vida sem motivo não é vida, você tem que ter um motivo, um porquê. Né? Isso até faz de um filme. Então, esse porquê, por que você está botando aquele sotaque ali e não aqui? Por que esse ator fala assim? Não, mas espera aí, eu não posso ter um filme medieval com... E aí, tudo bom? Não existe. Aí, vamos lá. Não existe. Não, eu estou falando para você que não existe, não pode existir. Até porque eu, como público, me sinto agredido também quando eu vejo algumas coisas fora de contexto. Muito obrigada. Eu queria saber agora de trabalhos futuros. O que tu pode dizer pra gente? Quanto tu vai trabalhar mais com a Blizzard? O que tu vai fazer com a Blizzard? Me conta um pouquinho aí do que tu tem pro futuro para mostrar pra gente. Então, a gente vai trabalhar em jogos no futuro. Todos os jogos com os quais a gente trabalha, a gente se compromete com as produtoras a assinar um termo de repitam comigo, por favor. Confidencialidade, muito bem. E isso gera pra gente não fala nada sobre qualquer coisa que a gente vá fazer. Mas eu posso confirmar sim que eu vou fazer alguns projetos ainda esse ano. Eles sim são de jogos, mas eu garanto para vocês que quando o projeto sair, vocês vão ficar orgulhosos, porque vai ser feito com todo o amor e carinho do mundo e que, com certeza, eu garanto para vocês, vai ser melhor que o projeto anterior. Eu queria saber se tu tem e qual é o teu personagem favorito até hoje, que tu já dublou. Depende, eu posso falar de vários porque assim, cada personagem, quando a gente vai trabalhar com ele, você procura se identificar, construir aquela base, se identificar, ser humilde, vem cá, vamos conversar, personagem, onde é que você está, o que está acontecendo com você, mas é porque você tem que trazer ele para você, porque ele está fora, entre aspas, mas você tem material dentro, então como é que você faz essa ponte para que ele possa ser construído de uma maneira crível? Assim, eu digo para vocês que eu tenho um carinho muito grande pelo Leonard, né, até porque eu sou um nerd. E é engraçado você ver toda aquela cultura, e muito bom você ver toda aquela cultura. Eu tenho um carinho muito, muito grande por o Shia LaBeouf que eu fiz no filme chamado Paranoia. Esse eu considero talvez um dos meus trabalhos em que eu mais me empenhei para fazer, e eu acho que, na minha modesta opinião, um dos meus melhores trabalhos. E assim, ele é um ator muito bom e eu adoro muito fazer ele. Muito bom. Agora, para finalizar, se tu não me achar muito folgada, assim, eu queria que tu se despedisse, né, da galera aqui que está assistindo a gente. Se tu puder, eu gosto muito de Apenas um Show. E eu sei que tu dubla um personagem em Apenas um Show, que é o Fantasmão. Então, se tu puder, assim, imitar com a voz dele e dar um tchau pra galera, que daí a gente finaliza essa matéria, pode ser? Pode ser, pessoal! Um abraço! Tchau! Muito obrigada, Gustavo. A gente continua aqui com a cobertura do Tudo Geek Show. Valeu!